próximo livro aí, a próxima carta que Paulo escreveu. Nós vamos estar lendo também versículo 13 e versículo 14 também. O versículo 13 diz assim, Filipenses capítulo 3, versículo 13: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as coisas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, queridos? Hoje é seminário de crescimento espiritual e o título dessa ministração é uma explicação em detalhes, tá? Uma explicação em detalhes de Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. E esses são versículos bastante usados dentro da nossa igreja em determinadas situações. E naturalmente nós queremos uma explicação quando a gente lê esses versículos, e nós vamos estar falando sobre isso hoje. Esse texto ele é muito aplicado em várias versões bíblicas. Tem algumas versões, dependendo da Bíblia que você tem, no rodapé da sua Bíblia vai trazer uma pequena explicação sobre esses versículos bíblicos. Na Nova Linguagem de hoje e na NVI, que são as que têm a maior descrição embaixo, eu estava lendo hoje, as maiores descrições embaixo, mas não explicam corretamente esse texto, infelizmente, né? Eu quero estar trazendo para vocês aqui uma explicação melhor, de uma forma completa e certinha. Então vamos a uma breve introdução aqui sobre Filipenses e depois vamos seguir a explicação desse texto de Filipenses 3, 13 e 14. Filipenses é uma epístola que tem uma dupla gratidão inserida na epístola inteira. A primeira é porque Deus está completando a obra da salvação entre os filipenses. Essa é a primeira gratidão inserida por Paulo dentro da epístola de Filipenses. A segunda, nós vemos a gratidão de Paulo, que existe entre o escritor, que é Paulo aqui, já nós sabemos que a carta foi escrita por Paulo, porque já no primeiro versículo do primeiro capítulo ele se identifica, Paulo, e dá início a essa sequência. E a segunda gratidão é pelo afeto que existe entre o escritor e a igreja de Filipos. Paulo ele estava sendo grato a Deus nessa epístola, porque a igreja de Filipos não havia esquecido dele, mesmo ele estando preso em Roma. Não é dito de forma aberta que ele está preso em Roma, mas é tranquilo que ele esteja preso em Roma nesse período, pela uma comparação que ele faz, que ele está preso na Babilônia. Era uma comparação comum que era feita entre os cristãos, referindo-se a Roma como Babilônia, e naquela época, tá? E Paulo escreve essa carta estando preso. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês, para que a gente tenha um contexto bem bacana. Em Filipenses capítulo 1, nós vamos estar lendo do versículo 12 ao versículo 30, que diz assim, Paulo escrevendo para a igreja, dizendo: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do Evangelho. Ele está falando sobre ele estar preso. Como resultado, se tornou evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra do Senhor com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e por rivalidade, mas outros fazem a boa obra. Esses fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem me causar sofrimento maior pelo fato de estar preso. Mas que importa isso? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro de fato e continuarei a alegar
pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada seria envergonhado, ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer seja pela vida, quer seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Esse é um versículo muito conhecido, né? Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer que eu vá ou os veja, que permaneça, eu ouça a respeito em minha ausência, que eu fique sabendo que vocês permanecem firmes no seu espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês, para que para eles isso seja sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrentam. Então Paulo, aqui na prisão em Roma, ele escreve essa carta linda para a igreja de Filipos, os agradecendo e os motivando a continuarem fiéis e glorificando o sofrer na carne por amor do Evangelho. Paulo, ele tinha uma visão magnífica do Evangelho. E qual que é o objetivo dessa carta para a igreja de Filipos aqui? Paulo, ele queria agradecer a igreja de Filipos pela solidariedade para com ele, pois eles não esqueceram dele na sua prisão. E também é a intenção do apóstolo, além de expressar a sua alegria, instruí-los acerca de 3 pontos principais que estão inseridos dentro dessa epístola. O primeiro, que nós devemos ser fiéis na perseguição. Se você tem a caneta, se você trouxe a sua caneta, anote aí, Filipenses capítulo 1, versículo 27 ao versículo 30, você vai estar lendo depois, o que Paulo fala sobre a igreja sendo perseguida. Anote aí também, capítulo 3 de Filipenses, do versículo 2 ao versículo 21, que é parte da leitura que fizemos hoje. Ele admoestando a igreja de Filipos contra os falsos profetas e o falso ensinamento que estava acontecendo. E o terceiro ponto principal da carta que foi escrita, ele menciona e direciona e admoesta a igreja como lidar com conflitos internos que estavam acontecendo dentro da igreja de Filipos. E agora nós vamos entrar aqui para a parte específica, que é a parte que nós lemos hoje, o versículo 13 e 14. Os conflitos dentro da igreja são mencionados aí em 2 versículos, capítulo 1, versículo 27, e no capítulo 2, versículo 18, você pode estar anotando para ler depois. Por favor, confira, tá? Eu quero que vocês estejam conferindo os versículos que eu passo para vocês, não simplesmente acreditem em tudo que o pregador fala. Vocês são a vara, o termômetro do ministrante aqui na frente. Se o pregador falar besteira, vocês têm que corrigir. Então, por favor, me mantenham afiados no foco, tá bom, queridos? Então, tem alguns termos que são utilizados aqui por Paulo, e o primeiro termo é que ele usa em Filipenses 3, no versículo 13, não penso eu que eu tenha alcançado. O que isso quer dizer? No título acima, na NVI,
o título acima dessa divisão do versículo está escrito não penso. Na versão atualizada está escrito não julgo. E na versão bíblica que eu estou usando aqui, ele já usa outra, ele fala soberana vocação. Então eu quero chamar a atenção para vocês também da importância de uma tradução boa da Bíblia. Tá? Se você me perguntar, pastor, qual é a tradução que você está usando? Nova Tradução Almeida Atualizada. Vamos para essa versão bíblica e vamos estar usando ela, tá? Essa versão da Bíblia aqui na igreja é a versão mais próxima do original que tem no mercado no momento. Então, mas independente da tradução bíblica, algo fica muito claro para nós em relação a esses versículos escritos em Filipenses 3. Primeiro, o apóstolo Paulo está profundamente comovido, pois a igreja de Filipos está sendo perturbada por pessoas que já imaginam ter alcançado a perfeição. Havia pessoas dentro da igreja que consideravam a si mesmos que o processo de evolução dentro do cristianismo já tinha terminado. Eu quero dizer algo para vocês: não existe ninguém tão bom dentro da igreja que não precise melhorar, e não existe ninguém tão ruim que nunca possa ser alcançado pelo Espírito Santo. Essas pessoas, elas não achavam que Cristo, somente Cristo era o suficiente, e eles começaram a se apegar a ritos judaizantes que havia sido encerrado em Jesus Cristo. Nós estamos falando de uma igreja que, apesar de ter sido plantada por Paulo, e Paulo era da tribo de Benjamim, ele descreve aqui, se você ler aqui no versículo, no capítulo 3, lá em cima ele fala sobre esse mesmo, ele fala: olha, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou hebreu de dentro dos hebreus. Ele fala dessa forma, e ele fala que não é mais necessário essa judaização das coisas. E é impressionante que hoje, aqui no Brasil, esse trend, essa moda está voltando. Porque dependendo da igreja que você vai, dependendo do ministério que você vai, você tem pessoas usando os símbolos do judaísmo, usando aquele negocinho na cabeça, usando aquele cachecol com o símbolo da tribo de Davi, e colocam anéis, e na hora da oração faz aquele negócio. Tem igrejas que tocam o chofar, e tem aquilo como elementos essenciais do culto. E aqui Paulo adverte exatamente o oposto. Lá no início da igreja, no primeiro século, ele já advertiu: isso não é mais necessário, foi encerrado em Cristo Jesus. Essa simbologia com relação à antiga aliança não é mais necessária. Agora nós vivemos uma nova aliança, tanto que no início do capítulo ele adverte, ele fala: olha, cuidado com essas pessoas que usam a falsa circuncisão. Ele está falando ali, Paulo está pregando que agora a circuncisão é no coração, não mais a circuncisão do prepúcio do homem, circuncisão da carne. E ele fala: olha, a carne pode falar do Evangelho, mas é melhor que o seu espírito pregue o Evangelho. Aleluia. E Paulo, ele é uma das pessoas da Bíblia, um dos personagens bíblicos, que é uma pessoa que a gente pode ver que ele não é relapso espiritualmente. Ele é uma pessoa que, ao contrário, ele se esforça o tempo inteiro para obedecer à vontade de Deus sobre a sua própria vida. Eu quero fazer aqui, a partir de agora, um paralelo, que a gente pode acompanhar esse paralelo até o final da ministração. Paulo aqui, ele seria como um atleta numa corrida. Tanto que no final, quando Paulo está encerrando as suas cartas, ele fala: olha, acabei a carreira e guardei a fé. Amém? Então vamos fazer esse paralelo aqui, como Paulo sendo um atleta de ponta e fazendo um grande esforço. Outra expressão que é usada aqui no versículo 3 é: uma coisa eu faço. Um corredor que está na pista de corrida tem algumas coisas que ele não faz. Uma das coisas que ele não faz, ele não se distrai com outras coisas. A sua atenção está exclusiva no objetivo.
E qual que é o objetivo? Qual que é o alvo de um corredor? É cruzar a linha de chegada o mais rápido possível. Esse é o alvo de qualquer corredor, né? Para quê? Para que ele possa ganhar um prêmio. Então nós temos duas palavras importantes, que no final nós vamos estar falando sobre a diferença entre as duas, que é o alvo e o prêmio, que as duas têm significados diferentes, aqui nessa ministração que eu estou trazendo para vocês, tá? Outra coisa que o corredor não pode fazer, não se desviar da rota. Os olhos têm que ficar fixos no alvo e a rota. E o seu propósito tem que ser bem definido. Eu vou sair daqui e vou chegar até ali. Esses dias eu estava vendo, quando eu estava preparando essa mensagem lá nos Estados Unidos, eles fizeram um evento numa universidade e fizeram uma gincana. E um dos eventos foi que o pessoal tinha que correr, fazer uma corrida de 100 metros, o mais rápido possível, só que de olhos vendados, sem ver o alvo. A largada foi linda. Na hora que deu 50 metros, não tinha mais ninguém na pista. Cada um correu para um lado, tinha gente atropelando gente, e a pessoa que estava filmando, é até um vídeo de comédia, porque teve um dos rapazes, que ele saiu correndo numa velocidade tão grande, ele vem, e ele sai da pista e se bate com tudo no muro. E da mesma forma que ele bate, ele cai, e verdade, todo mundo indo. Então nós temos que ver o nosso alvo. Amém? Assim também é a nossa corrida espiritual, queridos. A gente não deve encher a nossa mente de preocupações mundanas, falsas fascinações da vida. O que são falsas fascinações da vida? Foi falado aqui hoje. Desejo excessivo por riqueza, ou pelo sucesso, qualquer outra coisa que tire o foco, que é irmos morar no céu. O que está tirando o seu foco? Dependendo da pessoa, são coisas diferentes. Às vezes são vícios, às vezes é mulher, às vezes é um negócio, às vezes são situações familiares que tiram o foco e desviam a sua atenção. Vocês lembram o que aconteceu com Pedro quando ele estava andando sobre as águas? Que interessante, né? Vem um vento mais forte, sopra, e Pedro olha para as ondas e começa a afundar. E o que é interessante é que aquele vento veio e trouxe a consciência de Pedro naquele momento quem ele era. Pedro, pescador, experiente na pescaria, provavelmente já tinha pescado naquele lugar, conhecia muito bem o ambiente da situação que estava acontecendo no lugar. O vento vai e bate, chama a atenção para quem? Para ele mesmo. E ele olha, poxa, se eu afundar aqui, eu imagino Pedro pensando, se eu afundar aqui, eu não dou conta nem voltar para o barco. E um dos requerimentos de um pescador é que você saiba nadar. E Pedro afunda, ele começa a gritar: Deus, Senhor, me socorre, porque eu vou morrer. Ele sabia que ele não dá conta de voltar para o barco, a onda estava grande, né? E às vezes tem situações na nossa vida que nos distraem do foco que é Cristo, que é ir morar no céu, e a gente começa a focar muito na gente. Falar, ai, coitadinho de mim, eu não dou conta, eu não aguento, eu não posso. Eu sou muito fraco, eu sou muito básico, eu não tenho o conhecimento necessário, eu não tenho a aptidão necessária. Deixa eu falar um negócio para você. Se Deus mandou você ir, se Deus mandou você fazer, é Ele que te sustenta, é Ele que te capacita para a obra que Ele chamou você para fazer. Glória a Deus. E aqui a gente tirando o exemplo de Paulo, se for fazer a obra, você for parar na prisão, mesmo lá dentro, a sua vida vai ser testemunho, como a vida de Paulo estava sendo testemunho. Ele deu testemunho, graças a Deus que eu fui preso. Pelo fato de estar preso, agora todos os guardas da prisão sabem que eu estou preso por causa do Evangelho. Olha a mentalidade de Paulo, que coisa linda. Outra expressão que é utilizada aqui no versículo 13 é o seguinte: esquecendo-se das coisas que ficaram para trás. O que a Bíblia diz sobre esquecer o passado, gente? O que a Bíblia diz? O pecado, ele é perdoado e é lançado no mar do esquecimento. O passado, irmãos, o nosso passado, ele tem uma importância muito grande para a gente. Ele funciona como exemplo. Principalmente são coisas boas. Mas ainda assim, tem irmãos
e isso eu já presenciei, infelizmente, aqui em alguns momentos, que se reúnem, e no momento de uma reunião com outros irmãos, e a gente vai falar do nosso tempo, que nós estávamos no mundo ainda, e a gente pode perceber que essa expressão, olha, Deus já me perdoou, mas irmão, naquele tempo eu aprontava, viu? E cai na risada contando. Meus irmãos, essas coisas, a gente não pode contar com orgulho não, esquece isso, larga isso para trás. Deus perdoou seus pecados. Por que você está falando dos seus pecados do passado com orgulho, em conversas paralelas com o irmão da igreja? Esquece isso. Paulo, ele compara isso, nós vamos ver aqui na frente, de uma forma assim, terrível a comparação que ele faz. E se o pensamento do passado, sobre as coisas do passado, provocam em nós pensamentos e ações, e um orgulho e um apego pecaminoso, nós precisamos realmente esquecer o que está para trás e focar no que está na frente. Sabe o que isso quer dizer? Às vezes nós nos apegamos a situações ou pessoas que ficaram no nosso passado, namorada que ficou não sei quantos anos no passado, e momentos de fraqueza, e momentos, às vezes você está deitado lá na sua cama, você começa a fantasiar sobre coisas do passado, tem discussões, pensamentos e conversas inteiras, situações inteiras acontecem e passam na sua mente. Meu irmão, vamos fazer como Paulo, vamos vigiar. Vamos fazer um esforço contínuo para esquecermos dos pecados do passado, para deixarmos no mar do esquecimento. Vamos carregar isso com a gente não, tá? Vamos carregar isso com a gente não. O bom corredor, o que ele não faz na corrida? Ele não olha para trás não. Se você olha para trás, essa é uma atitude extremamente perigosa para quem está correndo. Se você olha para trás, a primeira coisa que acontece, você vai perder a velocidade. Segundo, você perde a direção, porque se você estiver correndo e olhar para trás, você vai correndo da cabeça, para onde a cabeça pende. E finalmente, você perde a corrida, não chega lá no final, né? Olhar para o passado de uma forma pecaminosa é algo que nós devemos evitar, irmãos, tá? Tem muitas pessoas que acham, quando Deus trata do nosso passado, principalmente com traumas, com coisas do passado, brigas que aconteceram, ou coisas desse tipo, que Deus vai apagar esses traumas da nossa mente. Pessoas oram dessa forma. Deus apaga esse trauma. Eu não quero me lembrar disso mais. Só que isso não acontece, tá? Isso não acontece. O que vai acontecer é Deus vai te dar uma cura interior, e quando você olhar para os traumas do passado, em vez de você chorar, em vez de você padecer e ficar remoendo, Deus vai te dar sabedoria para você discernir: olha, eu já passei por isso, hoje eu estou aqui, carrego a vitória comigo. Como que eu posso apresentar essa vitória e compartilhar dessa vitória com meus amigos, para que eles cresçam também? Você lembra lá em Lucas 17, no versículo 32, Lucas, o médico, ele adverte sobre essa mania de a gente ficar remoendo coisas do passado. E a advertência que ele coloca aqui, a Bíblia, raras vezes na Bíblia você vai ver um versículo bíblico com uma exclamação no final. E Lucas aqui, esse versículo tem uma exclamação no final, e é como se Lucas estivesse gritando e admoestando com uma força gigantesca. Ele fala assim no versículo 32 do capítulo 17, falando sobre olhar para as coisas do passado. Ele falou: olha, lembrem-se da mulher de Ló. Você lembra o que aconteceu com a mulher de Ló? Ela olhou para trás e virou o quê? Pilar de sal. Morreu na hora, né? Cuidado aí com as coisas que a gente está remoendo aí. Outra expressão que é usada por Paulo aqui no versículo 13 é: avançando para as coisas que estão diante de mim. Paulo, ele buscava esquecer até dos méritos, até das coisas boas que ele havia feito no passado. Ele não focava nisso, ele estava focando no agora e o que tem para o futuro. O que é que Deus está fazendo agora de proveitoso e o que é que eu posso fazer para o Senhor no futuro, baseado no agora. Os méritos do passado
ficaram para trás. Glória a Deus! Um dia eu vou receber uma coroa de glória. Louvado seja Deus por isso. Paulo, ele de forma ativa e deliberada, ele buscava o esquecimento de qualquer pensamento a respeito das suas realizações passadas. Tá bom, vou esquecer isso. As coisas ruins ficaram para trás, as coisas boas também ficaram para trás. E hoje a gente tem uma expressão que fala assim: olha, águas passadas não movem moinho. Paulo, ele não ficou preso no seu passado, pelo contrário, ele continuou prosseguindo para frente, arduosamente, sofrendo, padecendo, sendo açoitado. Tem uma certa feita, irmãos, que Paulo apanhou tanto, ele apanhou tanto, que as pessoas que estavam batendo em Paulo acharam que ele tinha morrido, que ele desfaleceu. E para que o corpo dele não apodrecesse dentro da cidade, eles não levaram ele para fora, eles não tiveram nem o trabalho de dar a volta pelo portão, eles foram no muro da cidade, jogaram ele por cima do muro, em cima do lixo. Aí Paulo, no outro dia, levanta, acorda, dá uma limpadinha, sacode a poeira e continua pregando o evangelho. Se você continua lendo ali, 2 capítulos depois, ele finaliza o capítulo assim: e a igreja continuava crescendo e adorando o nome do Senhor. A ideia aqui no final do versículo 13 é de um corredor que exercita todos os seus nervos, todos os seus músculos, correndo com todas as suas forças rumo ao alvo, e a sua mão se estende como se fosse agarrar o alvo. Vocês já viram gente correndo, corredor profissional, né? Na hora que eles estão correndo, eles colocam a mão nessa posição assim, meu irmão, e eles tentam, como se estivesse já querendo pegar o prêmio e tomar posse do negócio. Quanto mais eles movimentam, mais o negócio vai certo, vai correto. Tem outra expressão que é utilizada no versículo 14, mas eu quero começar com uma pergunta aqui. O que significa então prosseguir para esse alvo que Paulo está falando? O que é esse alvo? Né? Se nós olharmos para o versículo 14, a gente precisa fazer essa pergunta. O alvo é a linha de chegada, é o que fica lá no final da pista. Quando o corredor via ou vê, ele se sentia ainda mais encorajado em correr em direção ao alvo. Essa semana eu vi um videozinho de um corredor, uma universidade, eu não sei qual era que postava, eles estavam fazendo uma corrida e tinha uma pessoa na frente. Na hora que estava chegando lá no final, ele viu que ele ia ficar em segundo lugar, ele pula e dá uma de ponta. E a sua cabeça passa em primeiro lugar de outro. O desespero foi tão grande para chegar em primeiro lugar, que ele não se preocupou com o estabaco do outro lado, com a queda do outro lado, não ralar e nada. E às vezes a gente precisa fazer isso também, né, meus irmãos? Um pouco de sacrifício para chegar no céu vale a pena, né? A corrida espiritual é o alvo. Na corrida espiritual, o alvo é Cristo, ou seja, a perfeição que buscamos só é encontrada em Jesus. A perfeição que buscamos para sermos atletas de ponta espirituais só é encontrada em Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 8 diz assim: mais do que isso, considere tudo como perda, todo passado, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas e as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo. A tradução original que Paulo fala aqui é B-O-S-T-A. Ele compara o seu passado com esterco. Algumas traduções falam lixo mesmo. Mas no original, Paulo aqui ele foi bem escrachado. Ele falou: olha, meu passado não é melhor do que o excremento que a gente deixa para trás. Fica para trás. Ninguém volta para trás para mexer lá. Só porco, de vez em quando. No versículo 12, diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou eu tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Você entendeu o que Paulo diz?
Ele está dizendo: olha, Jesus Cristo me alcançou e me deu a oportunidade de correr para alcançá-lo. É isso que Paulo está dizendo. Eu fui conquistado por Cristo para me correr essa carreira aqui, visando o alvo eterno que é Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O apóstolo desejava aqui de todo o seu coração ser completamente libertado do pecado. Era uma das orações comuns de Paulo. Era esse pedido de ser libertado do pecado. É um dos motivos que, quando Paulo ora e fala do espinho da carne, alguns teólogos sugerem, através de estudos, que Paulo ele teria algum problema com o pecado no qual ele estava sendo tentado, e ele orava pedindo que Deus tirasse essa tentação dele. Tá? Então, ao invés de olhar para trás, apegando-se nos méritos do passado, ele olha para frente, ele olha para Cristo. Se você ler no capítulo 3, lá em cima, lá no início do capítulo, quando Paulo está falando sobre si mesmo, ele fala: eu sou da tribo de Benjamim, hebreus dos hebreus. Na minha linha teológica, estou parafraseando aqui, na linha teológica, sou fariseu, era fariseu. Na minha conduta moral, perseguidor dos cristãos. E Deus transformou, e dos menores, eu me tornei um dos maiores. Tem aquele versículo bíblico que diz assim, olha, que Paulo escreve: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você sabe o que esse versículo quer dizer? O que Paulo está falando a respeito aqui? Ele não está falando sobre financeiro, não. Ele não está falando de você meter as caras e fazer um negócio que você acha que não vai dar certo, que está em todas as indicações que não vai dar certo. Por exemplo, dá um exemplo avulso aqui: senhora da igreja, ou a mulher da igreja, solteira, que foi casada, passou pelo período aí, ou divorciou, seu marido morreu, ou ao contrário, né? Um homem que passou pelo processo do casamento, divorciou, sua esposa morreu, está solteiro. E do nada surge um abençoado ou uma abençoada lá do trabalho, que não é cristão, é dado em vício. E a pessoa começa a orar e falar: olha, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Deus vai me dar força para me superar, para me aguentar esse homem. Toma um cativo de papo no pé da orelha, fica com o olho roxo, as pernas roxas. Aí vem chorar para o pastor, mas Deus vai me dar força. Né? Tem um amigo nosso lá no Malau, um médico, que ele foi atender uma senhora, estava toda machucada. E no atendimento, conversando com ela, perguntando como ela tinha sido machucada, foi o marido que havia batido nela. E o médico falou: não, vamos chamar a polícia, você vai dar parte dele. Ela falou: não, ele é bonzinho, ele só faz isso quando ele fica nervoso. É necessário para nós fixarmos o nosso alvo no além, lá na linha de chegada, porque depois da linha de chegada tem um prêmio para nós, queridos. Amém? O prêmio é a soberana vocação de Deus. Sabe qual que é a soberana vocação de Deus? Salvação. Nós fomos chamados para ser salvos. Fomos, antes da criação, desejados por Deus para um relacionamento perfeito com Ele. E por causa do pecado, desviamos desse relacionamento, mas fomos desejados por Deus para isso. No final da corrida, o vencedor era convocado para fora da pista, para fora do momento da corrida. Ele era levado para o lado do estádio e ele comparece ali em frente a uma bancada de juízes naquela época. E ali ele recebia alguns galardões, alguns prêmios eram dados para o corredor que ganhava, né? Ele recebeu uma coroa de louros. Coroa de louros é um matinho que tinha lá umas coroinhas. Você deve ter visto alguma estátua grega aí já. É uma coroinha que ela meia coroa, ela não fecha na frente, ela vem até aqui, né? Juntamente com os louros, ele recebia também, naquela época, na época de Paulo, uma soma de 500 dracmas. 500 dracmas, um dracma era o trabalho, é o salário de um dia de trabalho de um homem naquela época.
um dracma, ele recebia 500, era mais de um ano de trabalho. E eu fiquei curioso hoje, eu entrei lá e fiz a conversão, entrei lá, peguei lá na internet, falei como que a gente vai transferir isso com relação a valores. Primeiro eu coloquei, dá menos dá tipo, sem a atualização, dá 0,5019 centavos de real, 500 dracmas, que é uma moeda que não existe mais. Mas se você levar em consideração a atualização da moeda para hoje, seria o valor hoje, na cotação de hoje, R$ 396,80. Seria o valor que uma pessoa ganharia numa corrida, né? E além disso, ele ganhava algumas mordomias. Quem ganhava a corrida ganhava algumas mordomias.